Já estamos de volta com Hora Geral nesta quinta-feira. Aqui ao meu lado, Gustavo Nunes. Você vai conhecê-lo, já está conhecendo, e ele é o irmão do professor Fabião. Tem que falar um pouco da família, né, Gustavo? Prazer recebê-lo aqui, tudo bem? Prazer. O timbre vocal é quase igual, né? Fisicamente eu estou melhorado, né? Porque eu estou mais magrinho que ele, estou tentando não chegar. Com certeza. Mas a voz é parecida, né? Herdamos do Norton, do meu pai aí. Grande Norton, né? Certeza. Manda um abraço para ele. Com certeza. Agora, Gustavo, você tem uma participação, você vai entender a minha pergunta, um pouco tímida na sociedade, mas participativa e muito representativa. O telespectador vai saber e vai poder participar fazendo perguntas no 3041-6777. Ou seja, você é arquiteto, urbanista, você participa de alguns conselhos importantes, um deles, se não me engano, é do Condepasa, e nós sabemos o quanto que o Condepasa é criticado pela população. Então, muito rapidamente, nós temos outros temas, mas eu queria começar pelo Condepasa, porque o que eu ouço muito, e tem até um telespectador nosso, aqui na Conselho Neves, que ele tem uma casa ali do lado do Detran. Conheço bem o processo. E está tombada a casa dele. Nossa, ele está revoltado. Porque esse processo de tombamento, e esse é o meu entendimento, ele é importante na preservação histórica da cidade, falando de Santos. Mas parece que fica muito mais caro para você conseguir restaurar, conseguir ter uma autorização. Na realidade, o Condepasa, ele é amigo da cidade ou ele é inimigo da cidade? Então, eu sou conselheiro do Condepasa, eu sou suplente indicado pela Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos. Sim. É um colegiado composto por 14 entidades, parte da sociedade civil organizada e parte do governo municipal. É um órgão, é um conselho técnico, né, formado boa parte por arquitetos. Nós temos dentro do Condepasa o OTA, que é um órgão técnico que assessora tecnicamente os conselheiros. Seria um órgão técnico de arquitetura? De auxílio, mas composto por 2 arquitetos, né, que são funcionários da prefeitura. Então, as decisões, além de serem por votação, através da análise dos processos, elas têm critérios técnicos. É um conselho que funciona de maneira muito correta, tem ajudado muito a cidade e, claro, que o conselho é pró-cidade de Santos, é pró-preservação, conservação, buscar restauração, buscar conhecimento técnico também. E a preservação da história da cidade. E a preservação não só da história, mas do patrimônio histórico. O patrimônio não é só a edificação que a gente vê na rua, uma fachada, a volumetria, né? Que é a parte superior da edificação, mas sim a história que a cidade tem, pelas ruas, pelas suas calçadas, do seu povo, da sua gente. Isso é importante, isso é um dever do Condepasa. E como que o Condepasa chega à conclusão que aquela edificação precisa ser tombada? Existem estudos, análise, esse conselho é quem fiscaliza e traz, vamos supor, um determinado imóvel para estudar se ele deve ser tombado ou não? Então, há várias maneiras, né? Pode ser iniciativa particular, privada, uma iniciativa de uma das entidades que compõem o conselho, mas é feito um estudo, né? Que é uma pré-análise de um projeto. E se esse projeto for analisado dentro do Condepasa e o Condepasa achar por bem de tocá-lo para frente, aí sim ele vai entrar para a pauta para ser votado pelo tombamento. Agora, o critério é eminentemente técnico. As pessoas falam muita bobagem pelas ruas, não é coisa política, não tem isso, é técnico. Se tem valor, tem significância, é importante, é relevante, vai ser protegido. Agora, tem muitos casos que não são protegidos e ninguém divulga. Então, nós temos até poucos. Por exemplo? Quando pedem outras casas, vou dar um exemplo. Tem uma casa de esquina na Ana Costa, em diagonal ali com o antigo Liceu São Paulo. Onde era o Liceu... Onde era o ângulo. Ângulo-americano. Ângulo-americano, isso, concordo. Foi aberto o processo, foi analisado e não foi protegido. A casa está lá, até em bom estado ainda. Então não é assim. Tudo que se pede para tombar é tombado, não é assim. Então são critérios técnicos, com responsabilidade. Agora, dificilmente você consegue agradar todo mundo, né? Agora, Gustavo, existe algum processo de destombamento? Então, em Santos ainda não há nenhum caso. Em Santos não houve nenhum caso ainda. No Brasil, há alguns casos, são poucos, mas existem. Agora, em Santos ainda não houve nenhum caso. Eu acho que um dos primeiros processos de tombamento, me corrija,
foi justamente o casarão ali foi desapropriado na época do Justo, né, onde é a Pinacoteca Benedito Calixto. Eu não sei se esse foi o primeiro tombamento emblemático que acabou desencadeando outros tombamentos. Então, nós temos vários, eu não posso te falar, afirmar aqui, que nós estamos ao vivo, eu não fiz esse estudo já tão aprofundado, mas nós temos alguns imóveis com grande significância para a cidade. Sabe o que eu me lembro, Gustavo? O telespectador também vai entender. Na época que o Beto Mansur era prefeito e que ele resolveu cobrir os canais, ou melhor, o canal da Epitácio até a praia, o canal 4. E veio o Conde Paz, não pode de jeito nenhum, ele teve que voltar atrás. Então ali, neste caso específico, tem um agravante. Os canais de Santos, o trecho principal que vai da Afonso Pena até a praia, de modo geral, da Glicéria até a praia, eles são tombados pelo Condefat também. O Condefat é um outro conselho. É um conselho estadual. Então, o que acontece? Fica mais restrito. Nós não temos tanta liberdade como dentro do município para deliberar. Se fosse só pelo Condepasa, vocês autorizariam? Nós tivemos algumas intervenções no Canal 7, por exemplo. Você tem a Rangel Pestana? Exatamente, tem coberto uma parte, o pedaço da Campos Salles, aquele pedacinho da Campos. Então, dependendo, caso a caso, é possível. Mas tem algumas coisas que nós estamos engessados também. Por causa do Condefat? Por causa de uma outra esfera de proteção. Tá certo. Está chegando perguntas aqui. O Geraldo Arias, da Vila Matias, após um imóvel ser tombado pelo Condepasa, não pode ser mais feita nenhuma reforma? Essa é uma outra pergunta que eu ia fazer. Isso é uma dúvida comum. Lá no Conselho, a gente atende muita gente. Eu estou na Associação de Engenheiros, né? Então meu dia a dia como arquiteto, eu faço bastante, eu tenho bastante atuação nesse segmento. E costumo tirar dúvida por telefone com um monte de gente. Sou consultado aí e claro que é um prazer poder ajudar. Mas não é isso, é um pequeno equívoco. O prédio tombado, ele pode ser revitalizado, ele pode ser reformado para dar novo uso. Então, vamos dar um exemplo. A Caixa Econômica Federal da Praia. Da Marcílio Dias para a praia. Exatamente. É um prédio totalmente restaurado, está precisando de passar por um processo de limpeza só, mas ele já foi restaurado. E abriga uma Caixa Federal no seu piso térreo. Uma agência bancária. Uma agência bancária. Então, você preservou todo o entorno, a volumetria, a fachada, a ambiência que ele está situado. Cada esquina foi preservada visualmente, do ponto de vista de skyline, que é o visual que a pessoa tem andando pela praia, e deu-se um uso bom. A Câmara de Santos, por exemplo? A Câmara de Santos... O Castelinho, O Castelinho, exatamente. Uma intervenção grande, né? Foi objeto do Ministério Público, teve uma série de desdobramentos, mas você vê, vocês conseguiram ir para lá, levaram a Câmara Municipal de Santos para lá, bem instalada. Muito bem instalada. Muito melhor do que era, né, no passado recente, aí de 3 anos atrás. É um projeto de um santista, né, que é um projeto do Ney Caldato, mais a equipe dele do planejamento, e tiveram um grande êxito, né, apesar de certos ajustes e tal. Você conseguiu um êxito muito bom, uma resposta para a sociedade muito legal. Até porque o fato de ter uma sede própria não só gera uma economia para o município, mas também um local muito bem receptivo, onde agregam todos os gabinetes e a presença da Câmara. Só concluindo a resposta para o telespectador, é importante, é possível mexer, só que aí que está. O mais importante é que o projeto seja feito por um profissional qualificado, obrigatoriamente por portaria tem que ser um arquiteto urbanista. Esse projeto vai ser protocolado e apresentado na Prefeitura Municipal de Santos e no trâmite burocrático, no trâmite processual deste processo de arquitetura sob análise, ele é remetido para o Condepasa. E o Condepasa faz uma análise das intervenções propostas. O Condepasa não propõe a intervenção, ele analisa o pedido. Isso é importante. Gustavo, um outro aspecto, o Condepasa, ele atua só na cidade de Santos ou ele atua na região? Não, só na cidade de Santos e é um conselho tão organizado, tão bem feito, tão bem elaborado, que vem, se eu não me engano, de 1996, que já foi usado como modelo para outras cidades. Para São Vicente, para cidades do interior paulista, de Curitiba. O nosso presidente atual, que é o Bechara, já tem bastante experiência no conselho. Se eu não me engano, vai para o 9º ano agora. Bechara, que é do CAP? Bechara, que era do CAP. Ele saiu do CAP, sim. Foi ex-secretário do Papa, é arquiteto, tem muito conhecimento técnico, conhece essa parte toda de proteção de patrimônio. Inclusive, já viajou
várias vezes para outros estados, dando palestras e informando como é que funciona o nosso conselho, que é um conselho conhecido a nível nacional. É interessante, a preservação da história é fundamental. Eu não vou discutir isso nunca com o meu telespectador. E até acho que muitos dos santistas não conhecem a história de Santos. Pô, mas... Né? Exatamente. Eu, inclusive, quando tive a oportunidade de ser orador no aniversário da cidade, que muito me orgulhou, eu fiz questão de colocar que os santistas não conhecem a história da sua própria cidade. E aí cabe também uma ressalva com relação às nossas autoridades de promover isso nas salas de aulas, para que os próprios alunos possam ser os multiplicadores dessas informações. Você vê Santos tem José Bonifácio, que tem uma história fantástica e não é tão divulgado, podia ser muito mais explorado isso. Por exemplo, a gente tem a Praça Independência, que é uma praça, não sei se você concorda comigo, que você não vê a população na praça, a não ser palco das grandes comemorações. Já teve até cercada por gradeamento, né? Exato, me lembro, foi na época do Justo. E depois, exatamente. Quando a Thelma foi eleita, ela mandou retirar. Exatamente, a Praça é do Povo. Né? Exatamente. Essa é uma letra da música do Caetano Veloso, né? Com certeza. A Praça Castro Alves é do povo. Por exemplo, a praça não precisa ser Castro Alves ou Independência. Todas as praças têm que ser do povo. Com certeza. Né? É um espaço urbano dedicado à população. É para o transeunte, para o pedestre, tem que ter um sombreamento, tem que ter circulação. A cidade é isso, a cidade é muito ativa, a cidade é viva. Né? Só rapidamente, eu morei em Brasília e, curiosamente, é uma cidade que não está dedicada para o pedestre. É uma cidade planejada, só que voltada para o deslocamento ou por ônibus. Parece que é muito longe, muito né? longe. Não é próximo. Então você olha por cima, do sobrevoo, e você vê aquele monte de gramado da esplanada, cheio de caminhos de formiga, que a gente chama, que é a trilha que a população acaba encontrando. Já que ninguém deu caminho para ela, ela acaba promovendo esses caminhos de formiga pelo meio do gramado. É muito interessante. Agora, um outro aspecto, eu tenho que chamar o intervalo, mas dá tempo da gente discutir esse tema. Eu vejo o arquiteto urbanista tão raro, me corrija, como o médico pediatra ou médico sanitarista. Não sei se essas duas profissões elas estão tão difíceis de encontrar no dia de hoje por causa de uma oportunidade de reconhecimento desses profissionais. Eu vou concordar em parte, só por uma coisa. Você começou no programa falando, eu, Gustavo Nunes, arquiteto, não tenho a visibilidade, por exemplo, do professor Fabião. Evidente que não. Né? Ele é muito mais público do que eu. Mas na profissão acontece isso. Eu vou estar desmistificando. Há 10, 15 anos atrás, eu sou formado há 17, sou novo de formatura, tenho 17 anos só. Sou formado pela Unisantos, pela FAO Santos. O que acontece? Era muito mais difícil contratar um profissional arquiteto. Era tido como caro ou um luxo. Há 17 anos atrás. Exatamente. E nós estamos tirando isso, estamos desmistificando essa situação através do nosso conselho novo, que é o Conselho de Arquitetos e Urbanistas do Estado de São Paulo, que foi criado no último dia de mandato do presidente Lula. Agora, o fato desse crescimento, desse boom imobiliário, desse crescimento imobiliário na região, principalmente em Santos, isso ajuda para que vocês tenham aí uma oportunidade maior de trabalho? Com certeza. A arquitetura, a pessoa formada em arquitetura e urbanismo tem um leque de atuação muito grande. Se der tempo, eu posso falar rapidamente aqui. Por favor. Ele pode ser perito, ele pode ser nomeado nas varas cíveis para fazer perícia, ele pode trabalhar como assistente técnico em processo, ele pode fazer arquitetura, desenho das edificações, que é o projeto arquitetônico, ele pode trabalhar com obras, acompanhando e tocando obras, ele pode ser empregado numa empresa de construção, ser responsável técnico, ele pode atuar no ramo da decoração e do design, que tem muito em Santos. Inclusive, eu tenho uma grande amiga que é arquiteta, a Carla Arigon. Minha amiga pessoal, tive com ela ontem entregando um trabalho para ela ontem. Carlinha é fantástica, uma pessoa competente, trabalha muito, adoro ela, me dou muito bem com ela. Você pode ir para a área de decoração, você pode ir para a área de design, você pode ir para a área de design de móveis, de movelaria, que é desenhar objeto. Você pode trabalhar com fotografia, nós temos vários arquitetos fotógrafos. Você pode trabalhar com uma série de outras atividades, não diretamente com arquitetura e com urbanismo. Agora, cada vez mais raro fica o urbanista em evidência. Sim. Por quê? Esse trabalho de urbanista, geralmente, você está vinculado a uma prefeitura, que vai poder desenvolver um bairro novo. Mas aí eu já vou entrar num outro segmento. Nós estamos com um projeto, meu escritório tem um projeto para Cubatão, que é o desenvolvimento de um novo bairro de Cubatão.
uma área de quase 500 mil metros quadrados. Qual bairro? Já tem o nome ou não? Então, a princípio, ainda não está formalizado, mas provavelmente vai ser bairro Nova Capivari. Nova Capivari. Fica próximo de que bairro? Só para que o telespectador possa... Fica entre o Rio Cubatão e a 9 de Abril, onde tem a linha da máquina. Ah, eu sei onde é. É um trecho grande ali, uma área de um cliente, então nós estamos trabalhando para... Olha, acho que é ali próximo, inclusive, passa uma linha férrea. Colada, passa lindeira a área. Então, é um trabalho diferente, é um trabalho que não é usual para todo arquiteto, porque você dificilmente consegue um contrato desse, mas é um outro segmento importante que não aparece tanto na região. Para o seguinte, um rápido intervalo comercial, já eu volto com Hora Geral. Tem uma pergunta do Rui Prado, de São Vicente. Vou deixar a pergunta para depois do intervalo. É muito rápido.